sabatina começou. Me encontrarei com meu Jesus. Olá, tudo bem? Vamos para mais uma lição da Escola Sabatina. Essa semana estudamos a lição 8, que diz: Gigantes da Fé, Josué e Caleb. Verso para memorizar está em Hebreus, capítulo 13, verso 7, que diz: Lembre-se dos seus líderes, os quais pregaram a palavra de Deus a vocês, e considerando atentamente o fim da vida deles, imitem a fé que tiveram. E aqui então nós vamos falar, dos dois grandes líderes que Israel teve ali. É claro, o maior líder foi Josué, que esteve ali então no lugar de Moisés, mas Caleb também se mostrou alguém extraordinário, aquele que era obediente a Deus, que deixou grandes exemplos. E a lição dessa semana vai falar justamente disso, de liderança que deixa ali o seu legado, deixa ali os seus exemplos de fé, e a gente vai ver o que podemos tirar para os nossos dias também de lição. Todo pai sabe que os filhos aprendem pelo exemplo, não é verdade? Tanto bons quanto ruins. As crianças imitam, elas veem ali o adulto fazendo e ela vai seguir, tanto algo que seja bom quanto algo ruim. Desde o nascimento, somos moldados pelo poder do exemplo. Aprendemos as coisas mais básicas da vida, como andar, falar, expressar emoções, imitando as pessoas ao nosso redor. Mesmo na vida adulta, ainda precisamos de modelos. E nessa semana, então, vamos examinar mais de perto o exemplo de dois gigantes na fé no livro de Josué, que é Caleb e o próprio Josué. Vamos então para domingo, que diz assim: fidelidade. O nome Caleb vem da palavra hebraica Keleb. No Antigo Testamento é geralmente usado de forma negativa. No entanto, em cartas e hinos fora da Bíblia, o termo Keleb era utilizado para descrever coragem, perseverança, lealdade de um servo ao seu senhor. Nesse sentido, Caleb honrou o significado de seu nome, mostrando ao longo de sua vida uma fidelidade inabalável ao Senhor. E aqui está dizendo assim, olha, pense nos importantes líderes israelitas que eram contemporâneos de Josué e Caleb. E aqui dá para nós uma lista de 10 nomes, 10 espias. E aí faz uma pergunta muito interessante. Consegue se lembrar de alguns desses nomes? Provavelmente não. Quando nós falamos dos 12 espias que Moisés levou para espiar, para olhar a terra prometida, nós só lembramos de 2 nomes, de Josué e de Caleb. Por quê? Esses nomes são os nomes de outros 10 espias enviados por Moisés para explorar a terra de Canaã. Mas eles caíram no esquecimento porque seus nomes não foram dignos de ser lembrados. O relatório que eles trouxeram retratou a terra prometida como impossível de ser conquistada. Eles se viam como gafanhotos em comparação com os gigantes que habitavam aquelas terras. E ficaram apavorados ao se depararem com muros intransponíveis como Jericó, Caleb, um dos 2 espias, foi o que trouxe um relatório positivo. Assumiu a liderança ao apresentar outra possibilidade, ou seja, uma atitude de fé. Enquanto eles falaram, olha, nós não vamos conseguir porque nós somos gafanhotos aos olhos daqueles povos gigantes, daquelas terras, muros intransponíveis, Josué, ele falava diferente, Ele dizia assim, ele estava disposto a defender o que ele sabia ser certo, mesmo diante da oposição e até ameaça de morte, porque todos ali se juntaram para tentar apedrejar tanto a ele quanto Josué. Mas ele continuou perseverante naquilo que ele acreditava. Ele sabia que Deus já tinha dado aquela terra para eles. Então, se eles continuassem confiando em Deus, a terra seria deles. Uma atitude de fé diferente a dos outros espias. E isso fez com que eles fossem esquecidos na história. Agora, Caleb e Josué não. Até hoje, eu e você estamos estudando isso, falando sobre esses 2 gigantes de fé. Dê-me esta montanha. Caleb nunca se esqueceu da promessa que o Senhor lhe fizera por meio de Moisés, de que ele entraria na terra onde os seus pés estavam pisando. 45 anos depois, ao se referir ao seu próprio relatório sobre a terra prometida, Caleb declarou: eu lhe relatei o que estava no meu coração. Josué 14, verso 7. Seu relato se baseava na convicção de que, com orientação e auxílio de Deus, Israel seria capaz de conquistar aquela terra, aquele território. Em contraste, com os outros 10 espias que trouxeram ali um relatório
totalmente contrário, sem fé e desanimaram, né, as outras pessoas, todos que ouviram aquilo. Caleb demonstrou um profundo comprometimento e confiança na promessa do Senhor. E diz que a expressão hebraica diz literalmente, seguir plenamente o Senhor. E essa frase significa, eu fui inteiramente fiel ao Senhor, meu Deus, ou segui o Senhor, meu Deus, de todo o coração. Ao contrário de outras pessoas que se deixam levar por deuses estranhos, estrangeiros, e não seguiram ao Senhor completamente, o coração de Caleb era totalmente do Senhor. Essa mesma expressão é repetida 2 vezes mais tarde, destacando a fidelidade de Caleb. Você vê como a Bíblia destaca a fidelidade deste homem de fé. O próprio Senhor afirmou que existia um outro espírito, um espírito diferente em Caleb. Era um espírito destemido, fiel, diferente de outras pessoas. Ele era completamente dedicado à causa do Senhor. Caleb entendeu que o território que cada tribo receberia era diretamente proporcional à ousadia com que reivindicavam as promessas do Senhor e a extensão da terra que estavam dispostos a pisar pela fé. Então Josué, ele ali, quando ele pede aquela terra, né, que estava sobre a montanha, ele não estava pedindo uma terra simples, era uma terra de gigantes, mas ele tinha ousadia, ele tinha fé e ele acreditava que precisava dessa ousadia, desta fé para tomar posse das promessas que o Senhor tinha feito a ele. Então, para ele, a nossa fé é acompanhada de ações decisivas. E assim foi com Caleb. Terça, o poder do exemplo. Nessa passagem, aqui em Josué, capítulo 15, do verso 16 ao 19, Caleb ele oferece a sua filha Axa em casamento com aquele que conseguisse conquistar aquela cidade chamada Debir. Otiniel, então, tomou a cidade e ganhou a mão de sua filha, né, a filha de Caleb. Essa história é significativa, pois ela revela coragem, fé e disposição de Caleb para enfrentar os desafios. Além disso, mostra que a nova geração de israelitas seguiu o exemplo de gigantes da fé, como Josué e Caleb. Enquanto a geração mais velha encerrava seu ministério, havia um novo grupo pronto para enfrentar os desafios e continuar a cumprir o plano de Deus para Israel. Isso é muito interessante, porque enquanto a Bíblia retrata aqui esses heróis da fé, esses homens, né, que conquistaram, que foram ali fiéis ao Senhor, mas mostra também uma geração sendo ali pronta, preparada para seguir nesta caminhada, continuando sendo o remanescente de Deus nessa terra. Então, os mais jovens viam nessa liderança um espelho, alguém que eles deviam imitar. E hoje, a nossa geração, o que elas têm imitado? Mas ao invés de olharmos para pessoas que dão exemplos negativos, mas precisamos olhar para nós mesmos. Qual exemplo nós estamos deixando para os nossos filhos, sobrinhos, netos ou para a nova geração da igreja? Quando você olha ao seu redor na igreja, aqueles que estão crescendo, os jovens, que exemplo cada um de nós tem plantado? Será que nós temos sido também gigantes de fé, com fé inabalável, fidelidade a Deus? Que tipo de exemplo nós estamos dando à nossa comunidade e àqueles que seguirão o trabalho após cada um de nós? Herói humilde. E aqui vai destacar algo muito interessante de Josué. Dentre tantas qualidades que nós vimos nesse líder, aqui vai destacar uma outra coisa. Aqui diz que as longas listas de nomes e lugares que marcam as fronteiras das terras dadas às tribos de Israel terminam com a distribuição de terra para os 2 heróis, Caleb e Josué, que foram os primeiros a reconhecer essas áreas. Caleb foi o primeiro a receber sua herança, enquanto Josué obteve a sua por último. Então, nós estamos falando aqui do final desta guerra, dessas batalhas, aonde tinha sido conquistada, então, as terras inimigas, e Josué começa a distribuir as terras segundo as tribos. Então, Caleb e ele ficam por último. Caleb recebe, primeiramente, ali a sua herança, e Josué realmente fica com o restante, com aquilo que sobrou. E é exatamente isso que significa o nome da própria cidade, né? A cidade que Josué recebeu chama-se Timnat-Sera. É um nome formado por 2 palavras, que significa porção restante ou território restante. Então, Josué ficou realmente ali com aquele território que sobrou, que restou. O nome da cidade que Josué escolheu, a partir do que sobrou, reflete o caráter nobre do segundo líder de Israel. Primeiro, ele esperou até que todo o povo recebesse a sua porção.
Em vez de optar por um território densamente povoado ou pelas cidades mais notáveis, como sua herança, Josué escolheu uma cidade modesta, ou talvez até em ruínas, para que ele pudesse reconstruí-la depois. Além disso, essa cidade também estava localizada perto de Siló, aonde ficou o quê? A arca, né? Onde seria ali então o santuário, onde estava o santuário. O que revela também onde estavam as prioridades de Josué e onde seu coração realmente se encontrava. Ele queria estar perto da arca, do santuário, da presença, da adoração ao Senhor. Certamente, após a recém-formada nação de Israel ter sido conduzida à terra prometida e com a ajuda de Deus garantir a herança de cada tribo e família, ninguém teria se oposto se o desejo de Josué fosse escolher a melhor terra, mas não foi isso que ele fez. Ele estava satisfeito em ter uma vida simples, focando no que realmente importa, uma atitude que foi refletida, por exemplo, numa oração que Davi fez. Olha só essa oração que está lá no Salmo 27. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Josué era um líder dentre tantas situações que a gente pode colocar ali, né? Sua ousadia, sua fé, sua coragem, mas ele também era um líder humilde, um coração humilde. Ele repartiu as terras para todas as tribos e ficou com a dele por última e estava satisfeito com isso. E quinta-feira, transformados pela contemplação. Aqui vai falar o como é importante contemplar o Senhor. E tem uma citação aqui de Ellen White que fala sobre essa importância de contemplar o caráter de Cristo. Olha só. Olhando para Cristo, obtemos uma visão mais clara e distinta de Deus. E pela contemplação somos transformados. A benignidade e o amor para com os nossos semelhantes se tornam um instinto natural. Desenvolvemos um caráter que é cópia do divino. Crescendo a sua semelhança, ampliamos a nossa capacidade de conhecer a Deus. Entramos cada vez mais em comunhão com o mundo celestial e temos o poder incessantemente crescente de receber as riquezas do conhecimento e sabedoria da eternidade. Então, quando nós contemplamos, né, como diz aqui, o caráter de Cristo, nós olhamos para nós e vemos a nossa pecaminosidade. E percebemos o quanto precisamos estar cada vez mais perto de Cristo. E quanto mais eu olho para Ele, mais eu contemplo, mais eu quero ser parecido com Ele. Mais eu olho para os meus semelhantes. Mais então eu passo a refletir naquilo que Deus quer transformar em minha vida. E nós somos transformados por esta contemplação. E aqui vai citar Romanos capítulo 12, onde o apóstolo Paulo menciona duas forças opostas que tentam moldar a nossa vida. De um lado, o mundo ao nosso redor, com suas várias influências, busca nos empurrar para o seu próprio padrão, tentando nos moldar de fora para dentro. Para combater essa influência, o Espírito Santo nos transforma de dentro para fora. E o mundo quer nos transformar de fora para dentro. De modo semelhante à mudança que ocorre quando uma lagarta se transforma em uma bela borboleta. Uma mudança de dentro para fora. Essa é o que o Espírito Santo quer fazer. O mundo quer nos transformar de fora para dentro. O Espírito Santo, de dentro para fora. No entanto, para que essa transformação aconteça, precisamos nos dedicar a Deus e pedir que Ele continue a boa obra que começou em nós. No fim, é essencial que façamos a escolha consciente de a cada momento viver guiados pelo Espírito Santo de Deus. Quando permitirmos sermos transformados, guiados pelo Espírito Santo de Deus, nós então receberemos uma transformação que vem de dentro para fora, de dentro do nosso interior, tirando tudo aquilo que não nos pertence, tudo aquilo que desagrada ao Senhor. Passamos a viver a vontade dele em nossa vida. Mas o Senhor espera que cada um de nós tenhamos essa consciência e possamos pedir a ação do Espírito em nossa vida. Amém? Vamos orar? Senhor amado Deus, querido e santo Pai, louvado e santificado seja o teu nome. Te adoramos e te agradecemos pelas imensas bênçãos, te agradecemos por estar conosco no estudo da lição, no estudo da Bíblia Sagrada e através desses estudos, leituras, Senhor, desta contemplação, nós somos transformados pelo teu poder. Mas é claro, Senhor, que há sempre algo em nós que precisa de transformação. Ajude a mim, Senhor, ajude a cada um de nós, cada um daqueles que estão ouvindo esta mensagem, a sermos transformados pelo teu Espírito Santo. Nos molda segundo o teu caráter, nos faça refletir o teu caráter a este mundo, Senhor. Não permita que o mundo nos transforme de fora para dentro,
mas permita que teu Espírito nos transforme de dentro para fora. Que seja uma transformação de coração. Tira o coração de pedra, coloca um coração de carne, um coração disposto a te obedecer. É o que te pedimos, te agradecemos, em nome de Jesus. Amém? Que Deus continue nos abençoando para continuarmos estudando e nos aprofundarmos cada vez mais na palavra de Deus e na sua vontade. Até o próximo estudo, se Deus quiser.